Opa, mais um livro lido e eu vim compartilhar aqui com vocês essa leitura tão importante. Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam? É uma obra do antropólogo Juliano Speyer, que ficou mais de um ano, 18 meses, vivendo numa periferia de Salvador, junto com os evangélicos, para entender quem são evangélicos e por que eles importam e ajudar a gente, leitor, a entender esse novo fenômeno que a gente está vivendo, que é uma super transformação do nosso país, antigamente majoritariamente católico, que hoje passa por essa transformação e essa avalanche e esse boom evangélico. Bem, só para vocês terem uma ideia, ó, olha aqui na língua que fala. Por que 2020 é a década dos evangélicos? E aí imagina, preste atenção nos números, tá? Até a década de 70, né, o cristianismo evangélico representava 5% das pessoas do nosso país, né, da população brasileira. E a estimativa, as estatísticas mostram que na próxima década esse número vai superar os católicos do nosso país. Então é uma grande transformação. E como qualquer grande transformação, são vários insights, vários sinais, vários comportamentos, vários movimentos que juntos caminham para gerar essa transformação. E aí esse livro, esse antropólogo vai a fundo pesquisar e entender para dar conta de explicar pra gente os efeitos, os pontos positivos, os pontos não tão positivos assim dessa transformação, e faz a gente entender um pouquinho de onde estamos e para onde estamos indo. E aí é interessante que ele faz o seguinte: dentro da pesquisa dele, né, de um trabalho de campo etnográfico muito bem feito, ele reuniu essa experiência dele junto com várias outras pesquisas de vários outros sociólogos e antropólogos brasileiros e do mundo inteiro, para fazer esse compiladão aqui pra gente, que é claro, direto, sem muitos jargões teóricos que nos distanciam do que é dito aqui, tá? Então é um livro simples de ser lido, porque ele é escrito de uma forma clara e básica, apesar de ser muito fundamentado. Bem, ele começa já trazendo pra gente um panorama explicando lá de trás, né, Alemanha, Europa, século XVI, a questão do protestantismo. E aí ele vai trazendo, né, contextualizando a gente até dias atuais, até a questão da Covid-19 e como que os evangélicos lidam com esse cenário. Bem, então a gente vai da parte histórica, do protestantismo histórico, até essa nova era do neopentecostal, né? E aí, gente, os números são bem assim gritantes e chocantes, que a gente está falando de uma religião, né, de um sistema cultural, religioso, social, que está presente muito forte no país. São mais de 1.500, denominações evangélicas presentes no país, que compartilham de valores comuns, né, mas que também operam e vivem de forma individualizada. Mais de 1.500, gente. É muita coisa. É muita coisa. A gente tem os grandes, né, nomes, como a Assembleia de Deus, a Igreja Universal, mas várias outras pequenininhas que têm alcance e estão em lugares do Brasil que a gente nem conhece, não sabe nem que existe. E eles estão lá, né? Então tem uma questão aí interessante de ter essa comunhão dos valores maiores, né, universais, que os evangélicos seguem, mas essa questão individualizada que vai ali atacar no centro de onde aquela instituição, aquela igreja está presente. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente vê, né, a questão maior, mais globalizada, e a questão individualizada, e a presença da igreja em lugares que nem o Estado chega, né? Nem o governo chega, nem a representatividade do Estado consegue chegar. E a igreja tá ali fazendo transformações.
né? E tá ali mudando muito da vida das pessoas. E aí o livro, gente, vai explicando tudo isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pedacinho, ó, que mostra como que tá dividido aqui. São 6 capítulos. Peraí. Aqui, ó. Primeiro capítulo, ele fala das noções fundamentais. Então ele explica, né, essa coisa como eu falei, de onde veio e como é que chegou esse enamoramento de Deus e esse aumento dos evangélicos no Brasil. Depois ele fala da questão do cristianismo e o preconceito de classe, né? Porque aí tem uma questão interessante que ele coloca aqui, que a questão dos evangélicos é como se fosse um elefante branco na sala. Não se quer falar muito porque existe aí um elitismo, né? E uma questão de preconceito por essa religião ser uma religião que é a religião que tem mais pretos, pardos e pobres. Parte 3, os evangélicos na mídia e a mídia evangélica. E aí, minha gente, também é uma coisa que você fala, meu Deus. Bem, temos a TV Record, alcance nacional, evangélica. A maior revista, né, quando a gente pergunta de revistas, a gente acha que a revista Veja é a revista de maior representatividade e maior alcance no nosso país. De certa forma só que não, né? A Folha Universal, que é um periódico da Igreja Universal, tem, se eu não me engano, 2,5 milhões de alcance. É o dobro da revista Veja. Então, olha o poder, a força e a influência dessa mídia evangélica, né? E aí isso vai passando as informações, né, de certa forma, e vai aumentando essa influência, que vai chegar até mesmo, né, na questão política. Parte 4. Consequências positivas do cristianismo evangélico. E aí tem dados muito interessantes que mostram, né, assim, de como isso faz bem para as pessoas, para as periferias, para as comunidades, para as famílias, para as mulheres. É muito interessante, né? E como fala, né, acho que aqui é a parte que fala da questão da teologia da prosperidade. E como entrar na igreja evangélica ajuda muita gente a prosperar na vida, a nível intelectual, a nível social e a nível financeiro. Então, muito legal. Parte 5, a religião mais negra do país, né, do Brasil. E aí explica insights de como isso funciona e dessa polêmica que faz parte do nosso país. E também tem um link interessante com outras 2 religiões, que dá sempre muito o que falar, né? Ele faz aqui um paralelo dos evangélicos com a Umbanda e com o Candomblé. Quais são as considerações e associações dessas religiões juntas? Parte 6, reciclagem das almas. Como que o cristianismo evangélico e os traficantes lidam? Como é que é essa história? Parte 7, a esquerda e os evangélicos. Também tem uma análise aqui muito interessante de como é que isso funciona, né? E aí como é que isso vai também trazer questões políticas do nosso país, né? Da influência do que a gente chama, né, fala hoje da bancada evangélica, né? E de como o voto evangélico foi fundamental para as últimas eleições do nosso atual presidente Bolsonaro, né? São mais de 100 pessoas, 100 representantes evangélicos dentro do nosso Congresso e Senado, se não me engano. Então, moral da história, gente, esse livro faz esse apanhadão e mostra várias facetas deste cenário que a gente está vivendo. Então, pra gente, assim, eu fui até ler esse livro, né, porque eu acho que pra gente ter uma leitura melhor da nossa cultura, uma leitura melhor do que está acontecendo no nosso país, a gente precisa buscar informação. E aí, esse livro aqui foi uma das fontes que eu me interessei e fui buscar para entender um pouquinho mais onde estamos, para onde vamos, como é que estamos indo, né? Então, achei bem interessante, né? Porque para entender, até falar aqui, ó, na língua de trás, aqui, ó, Juliano Speyer, acho que é assim que fala o nome dele, argumenta que o preconceito que muitos brasileiros escolarizados expressam contra o cristianismo evangélico reflete o preconceito contra os pobres
que não se vitimizam e vão buscar a sua inclusão na sociedade via educação, via consumo. Esse é um dos maiores fenômenos de massa do século, pouco conhecido pelas elites presentes no país, que ignoram uma extensa literatura acadêmica sobre isso feita nas últimas décadas. Então esse livro aqui foi mais um livro lido, super recomendo, muito interessante, faz abrir a nossa cabeça, nossos olhares e dá muito insight pra gente pensar, rever certos preconceitos. E acho que também é uma forma da gente, num mundo tão polarizado, abrir os nossos olhos e achar talvez aí um caminho mais do meio, sem tanta polarização de ideias e conceitos que às vezes a gente fala mesmo sem querer, querendo. E aí pra mudar é muita informação, tá? Então fica aqui a minha dica. Tem uma outra coisa que lembrei agora que o livro fala, que é muito interessante, que é um ponto de vista, um paralelo do modo operandi das igrejas evangélicas com o marketing, que é uma coisa que eu falo muito aqui. E aí olha a questão do poder da influência, o marketing da influência, e uma coisa até de pirâmide, que dentro de uma lógica de um sistema deles funciona, que é o MDA, modelo de discipulado apostólico. Como eles vão fazendo para aumentar o número de fiéis e de pessoas que compartilham da religião. Isso é muito interessante. Aqui no livro ele fala sobre um pouquinho sobre isso também. Bem, acho que esse vídeo está ficando até um pouco longo. Chega, dica dada, livro lido. Sigo aqui na minha meta pessoal de ler pelo menos 2 livros por mês ou 24 livros no ano, você já sabe. E compartilhando um pouquinho disso aqui com vocês para abrir um diálogo e também inspirar vocês a lerem e a gente conversar sobre leitura, literatura, cultura e essas pautas todas. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!